Estamos de volta ao vivo e já com o quadro Fala Doutor. Há algumas décadas era muito comum dar remédios contra vermes de tempos em tempos para as crianças, para mantê-las protegidas de parasitas. Quem é da minha geração deve lembrar. Mas será que é necessário tomar? E com que frequência? Para responder às nossas dúvidas, eu recebo a médica clínica Daiane Paulo. Boa tarde, doutora. Bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, obrigada. Em nome do Hospital Geral de Joinville também, o Apvida. A gente é que agradece. Doutora, assim, ó, como eu coloquei, o pessoal da minha geração lembra, né? Tinha que tomar remédio de verme sempre, todos os anos. Ainda é necessário que as pessoas tomem remédio de verme? Na realidade, Catherine, essa não é uma recomendação, é necessário sim, quando existem alguns sintomas, né? E aí sim a pessoa deve procurar um médico e pode ter uma verminose, né? Aí sim é necessário. Agora, como profilaxia, ou seja, né, de tomar todo ano, não é recomendado, não é necessário. Essa é uma dúvida muito frequente, tanto que já chegaram algumas participações. Eu já vou pedir para o Eduardo, então, colocar na nossa tela, porque você aí de casa, aqui tem espaço. E ó, a Nilzete, eu e meu marido tomamos esse mês remédio para vermes. Fazia um tempão que a gente não tomava. Nós adultos devemos tomar de vez em quando? Eu comecei perguntando das crianças, né? Mas e os adultos? Como é que funciona? Também, mesma coisa? Mesma coisa, Catherine. A gente tem... então, o que é verminose, né? Verminose são vermes, parasitas, que habitam o corpo do hospedeiro, que no caso aqui o ser humano, né? Isso causa alguns sintomas. Então, náuseas, vômitos, exemplos, né? Dor abdominal, anemia, problemas respiratórios. E aí você procura um médico, um especialista, né? E ele vai fazer o diagnóstico e aí sim, se for confirmado, a gente indica os vermífugos ou remédios para o tratamento, mas não tomar todo ano como profilaxia, não tem essa indicação a princípio. E doutora, tem algum exame específico que deve ser solicitado, então, para tirar essa dúvida? Na realidade tem, né? A gente solicita o exame parasitológico de fezes e em alguns casos também pode ser solicitado alguns exames de sangue, né? Vamos dizer, uma verminose disseminada, casos mais graves, né? Agora, doutora, antigamente, né, as crianças brincavam na rua, a gente sabe que até as condições sanitárias eram mais precárias, né? Muito esgoto a céu aberto. Então, as condições externas mudaram muito. O que hoje pode ainda ser um causador de vermes? O contato com animais, por exemplo? Ou frutas mal lavadas, verduras mal lavadas? Então, na realidade, aí a gente está falando exatamente disso, né, Catherine? De prevenção das verminoses, né? Que é o saneamento básico, né? Porque como elas são adquiridas através de um saneamento básico inadequado e hábitos de higiene às vezes não tão bons, né? Então, assim, o ideal é lavar sempre mãos, depois de ir ao banheiro, frutas bem lavadas, ter um saneamento adequado, bacana, né? Água filtrada ou fervida, né? Isso tudo contribui para a prevenção das verminoses. Alguns animais de estimação também, né? Pode transmitir, mas por isso que a gente também trata os animaizinhos, né, com vermífugos e tudo mais. Agora, a pandemia, né, por mais triste que tenha sido a gente passar por isso, ela fez a gente perceber e voltar a ter alguns hábitos que não podem ser abandonados agora, como você colocou a questão da higiene, que é tão fundamental. Então, uma das melhores formas de prevenção são os cuidados com a higiene. Com a higiene, as melhores formas de prevenção. Então, assim, ir ao banheiro, lavar bem as mãos, higienizar bem frutas, todos os alimentos, mas assim, principalmente alimentos crus, né? Como frutas, verduras. O ideal seria colocar mesmo ali em 1 litro de água, que a gente fala, né? E colocar uns 15 ml de água sanitária para matar essas verminoses. E a pandemia também já trouxe muito disso para a gente, né? A importância disso não só no Covid, mas na prevenção das verminoses também. Agora, doutora Daiane, tem um ditado que diz bicho maior come bicho menor. Sabe quando você vai morder a goiaba, você encontra metade só do bichinho? Então, isso não tá certo, né? Do tipo, pode causar verminose mesmo. Pode mesmo, e na realidade a verminose, ela pode trazer desde, como a gente conversou anteriormente, sintomas, pode ser assintomático,
pode ter sintomas mais leves, como sintomas muito graves, inclusive atingir outros órgãos além do intestino, né? Que as pessoas acham que é só ali no intestino, mas não, pode atingir pulmão, cérebro, fígado. Porque os sintomas que você citou, eles podem ser comuns a outras questões. A gente observa muita gente, às vezes, que aparentemente tem uma imagem saudável, mas está com uma deficiência, né, de vitamina, de ferro. Exatamente. E pode ter uma verminose por trás. Agora, as crianças, né? Vamos voltar para as crianças, porque elas vão para a creche, né, para a escolinha, têm contato com outras crianças. Então, assim, chegaram questões nesse sentido aqui e a gente vai ver na tela. Keltrin, eu dou remédio de vermes para o meu menino de 9 anos desde 6 meses. Dou de 6 em 6 meses para ele, é certo? A Fernanda perguntando. Então, Fernanda, em relação a certo ou errado, primeiro, importância de consultar com o pediatra em relação a isso, né? Que eles são os médicos especialistas em crianças, mas realmente... tirando áreas endêmicas, tá, Keltrin, que hoje a gente sabe que tem no Brasil, né, em certas regiões que tem verminoses disseminadas, por exemplo, aqui no sul, não é considerada uma área endêmica. Seria mesmo consultar um médico e abordar os sintomas da criança. Então, com os sintomas, né, sim, são sintomas comuns, mas que realmente tem que investigar. Então, o médico pede ali um parasitológico de fezes e consegue. Agora, pode fazer mal tomar remédio por conta? Todo remédio, quando ele é tomado por conta, né, todo ele pode fazer mal, né? A gente diz assim que desde, às vezes, uma dipirona, né, que é simples, assim, citando, até qualquer remédio por conta pode fazer mal, porque a dose pode estar inadequada, né? A gente tem que calcular o peso por quilo da pessoa, então, né, da criança, principalmente. O ideal é que se procure mesmo um profissional, né? E aí sim, se tiver com uma verminose, ele prescreva por dar por conta, sim. Não precisa ter constrangimento, né, doutora? Porque em casa a gente fala sobre isso, mas às vezes no consultório tem vergonha de perguntar isso para o médico. A gente está lá para isso, justamente, não só para tratar, mas para orientar e educar, né? Então, assim, orientar, educar a população a respeito disso. Perguntem, né? E, doutor, né, eu posso dar o remédio para o meu filho, né? De 6 em 6 meses, né? Como é que eu faço? E isso acho que ajuda bastante. Tá certo. Tem mais participações? Keltrin, sempre dei remédio de vermes para os meus filhos 3 dias antes da lua minguante. Já dou a primeira dose, depois de 7 dias repito e pronto. Depois de 6 meses dou novamente, assim sucessivamente. A Deide participando conosco. Eu já vou colocar em seguida a outra do Jair. Quando eu era pequeno, tomava remédio e teria que ser lá na lua certa. Doutora, isso também é uma coisa muito comum lá de trás, ainda relacionado com a lua. Também tem alguma indicação científica nesse sentido? Em relação falando de ciência, né, medicina mesmo, Keltrin, não tem nenhum estudo científico que comprove isso pra gente, até como tinha do cabelo também, né? Eu vou cortar o meu cabelo na lua crescente ou minguante. Parte aí a gente do assunto dos vermífugos, o uso deles primeiro sem recomendação e tanto em questão de luas a gente não tem nenhum estudo que possa provar isso, assim, sabe? Então vamos reforçar, só o pessoal que está nos acompanhando, como observar os sintomas, então, que a pessoa pode ir até o médico. Se for criança ou pediatra, se for um adulto no clínico geral, então, que ele pode dizer, doutor, queria fazer um exame de remédio, exame de vermes. Tá. Sintomas, assim, falando, né, claro, como tu falou, são muito gerais, né, mas assim, principalmente dor abdominal, diarreia, náuseas, vômitos, falando ali em diarreia, né, a diarreia com sangue nas fezes, muco, isso chama muita atenção, né, do médico, anemia, fraqueza, problemas respiratórios também, aquela pessoa que está com uma tosse, às vezes confunde, acha que pode ser, né, e aquela tosse nunca sara, já fez vários exames. É uma tosse comprida, uma tosse seca? Pode ser uma tosse seca, pode ser uma tosse secretiva, né? É um assunto assim que aí tem que ser mais investigado, obviamente, mas já descartou tudo, mas verminose pode causar sim, também, é um dos sintomas.
Perfeito. Então, assim, ó, eu super agradeço a sua participação. Teria mais uma consideração a fazer? Algum tipo de alerta? É só alertar, né, aos telespectadores a cuidados de saneamento básico e principalmente medidas aí de higiene pessoal, como eu conversei contigo, lavar bem as mãos e agradecer o convite, tá bom? Nós é que agradecemos. Tá Seja bom, sempre bem-vindo ao Demais. Muito obrigada.